Hare Krishna, Clemilton, tudo bem? Haribo, Renata Martins, Hare Krishna, bem-vindos. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui no Instagram. Acho que entrou bastante gente. Temos aqui Fábia Alencar, Dio Cavalcanti e tá certo. Vou acenar para vocês aqui. Vou dar uma acenada aqui para vocês que entraram agora. Muito bem. Então hoje é um dia auspiciosíssimo, o dia de Gora Purnima, né? O dia é o nosso Natal, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado, Goura quer dizer dourado, né? Então, é o avatar para a esfera de Kali. Né? Então, como Goura Kishora Dasabaji Maharaj falou, que quando a pessoa está num reino, ela tem que glorificar o rei daquele reino, e não o rei de outros reinos. Da mesma maneira, quando nós estamos em Kali Yuga, temos que glorificar o avatar de Kali Yuga, né, que é o Senhor, né, Supremo, que veio, né, para nos libertar na Kali Yuga, que é o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? Então as pessoas, muitos devotos da ISKCON mesmo, não conhecem muito bem o Chaitanya Charitamrita, até porque não está nem traduzido para o português. Não, está traduzido para o português, mas eles não tiveram acesso, né? E então muitos não conhecem o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? E de modo que a gente tem, todo domingo tem lido o Chaitanya Charitamrita, né? Então eu vou primeiro cantar um pouquinho aqui, antes de começar a nossa leitura, né? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrindam Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahima Krishna 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 Rakshama Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Pahima Krishna 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 Pahima Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Gaur Pramanandi Hare Hare Haribo. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Nitai Gora Haribo 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 Gora Haribo. Nitai Gora Haribo 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 Gora Haribo. Nitai Gauranga Gaura Hari. Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari. Gaura Hari Jaya Gaura Hari. Gaura Hari Jaya Gaura Hari. Gaura Hari Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga Gaura Hari. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gaura Hari Bo. Prabhupada 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 Prabhupada. Gaura Premanandi Hare Hare Bo. Bom dia a todos e a todas que estão aqui agora presentes e também aqueles que ouvirão depois. Gaura Purnima Ki Jai. Hare Krishna. Hoje será um grande festival em todas as partes do mundo, né? Nos templos da ISKCON, nas comunidades rurais e em todos os pontos, né? Onde tem centros de pregação, onde tem células, né? Um grande festival. Nós todos jejuaremos até anoitecer e iremos passar o dia glorificando o Senhor Gauranga, né? É interessante a palavra Gauranga, quer dizer aquele que tem o seu corpo dourado, né? Os membros dourados. Quando o Sr. Chaitanya nasceu, né? Primeiro os pais dele, que Maharaj Jagannatha Mishra e Mataji Sati Devi, deram para ele o nome de Vishwambara. Primeiro nasceu o Vishwarupa, né, o irmão dele, e depois nasceu o Vishwambara. Mas antes disso, mãe Sati, né, que era filha de Nilambara Chakravarti, que era um grande astrólogo na cidade de Navadvipa, que era uma cidade acadêmica, né? Quando o pai
Jagannatha Mishra se mudou para lá, né? Upendra Mishra, né? Era o pai de Jagannatha Mishra, avô do Sr. Chaitanya, né? Se mudou para Navadvipa, ele tornou-se um amigo, né? Um compadre, né? De Nilambara Chakravarti, né? Esse Upendra Mishra era também um grande brahmana, e aí depois acabou que o filho dele, Jagannatha Mishra, casou-se com a filha de Nilambara Chakravarti, que era a mãe Sati Devi, né? E aí, primeiro tiveram 8 filhas, e todas essas 8 filhas, elas morreram uma após a outra, após o nascimento, bem parecido com o passatempo de Krishna, em que morreram, na verdade, 6 brahmanas, 6 filhos, né? Devaki, a mata de Devaki, teve 6 filhos antes de dar à luz primeiro a Durga, né? Não, primeiro a Balarama, que foi transferido para o ventre de Rohini, e depois a Krishna, né? E isso foi feito porque foi uma purificação, né? Esses 6 filhos que nasceram de Devaki, na verdade, cada um eram semideuses que tinham sido amaldiçoados de virem à Terra e depois imediatamente morrerem, né? Saírem do corpo. E cada um representava um tipo de anarta, né? O anarta da luxúria, outro da ira, do medo, outro da cobiça, o outro da loucura, né? Ou seja, os 6 inimigos da alma condicionada. Então isso foi uma purificação, né? Uma purificação para depois, então, para deixar o ventre de Devaki bem assim puro, para que então aparecesse o Sr. Krishna. Da mesma forma, Mãe Sati teve 8 filhas, né, que também deve ter sido uma purificação. Eu não li isso em nenhum lugar, mas estou apenas fazendo uma conjetura, né? Eu li sobre Devaki no Bhagavatam, mas sobre Mãe Sati ter 8 filhas que morreram uma após a outra. Estou fazendo uma conjetura que pode ter sido também uma purificação. Na verdade, tudo que acontece nesse sentido, né, é uma purificação, né? É um karma que está sendo pago, né? Então ela teve esse constrangimento, né, de 8 filhas que morreram, para então aparecer Vishwarupa, né? E Vishwarupa, a princípio, era a própria encarnação de Balarama, né? Mas depois ele tornou-se um avaduta, ele saiu viajando pelo mundo, né? E não pôde participar dos passatempos do Sr. Chaitanya, e aí então o próprio Balarama saiu de Vishwarupa, né? E entrou no corpo de Nityananda Prabhu, né? Que apareceu numa outra vila, né? Filho de Radai Pandita, né? A vila de... esqueci o nome da vila agora, se alguém se lembrar, a vila onde Nityananda apareceu, deu um branco, oh meu Deus, eu fui lá já e tudo, já visitei lá algumas vezes, perto de Mayapur, umas 2 horas ou 3 de Mayapur. Ekachakra, agora me lembrei, a vila de Ekachakra, né? Ekachakra? Acho que é Ekachakra. Bom, e aí então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu primeiro foi chamado Vishwambara, aquele que sustenta todo o universo, né? Porque foi feito o mapa astral dele, Nilambara Chakravarti era um grande astrólogo, e logo detectou sinais, né? Porque o avatar, ele tem que ser comprovado, né? A pessoa não é que chega alguém e fala, eu sou um avatar, aí faz algumas mágicas e as pessoas ficam achando que ele é uma encarnação de Deus. Não. O avatar tem que ser comprovado, primeiro pelas escrituras. Então nós temos várias comprovações do aparecimento do Sr. Chaitanya, né? Depois,
tem que ser comprovado pelos sinais corpóreos e pela astrologia, né? Então, ele fez o mapa astral e viu que as conjunções nas quais Chaitanya Mahaprabhu tinha aparecido designavam que era um avatar divino que tinha chegado, né? Assim, quando ele fez o estudo, o mapa astral, né, do Sr. Chaitanya, em Gora Purnima, então, o que aconteceu? Ele percebeu, opa, essa criança que vai nascer não é uma pessoa ordinária, né? Porque todas as conjunções astrológicas configuravam que era um grande avatar que tinha aparecido. E também pelos seus traços corpóreos, né? Que é onde eu ia chegar, porque depois ele foi apelidado como Nimai Pandita, porque ele nasceu debaixo de uma árvore de Nim, que até hoje está lá no Yoga Pita, em Mayapur, mas depois toda a vizinhança e todos começaram a chamar ele de Gouranga, porque ele tinha a sua tez dourada, né? E outros traços corpóreos, por exemplo, os braços, que iam até as mãos, iam até o joelho quando ele estava em pé, né? É um dos sintomas de um avatar, de uma grande personalidade, que quando ele fica em pé, os braços vão até o joelho, né? E outros traços corpóreos. Depois, outra evidência são os grandes acharyas, né? Grandes acharyas que conhecem passado, presente e futuro, são Trikala Gya. Eles podem, pelo estudo das escrituras e pela sua própria potência, né, de meditação, né, por meditação, por introspecção profunda, eles podem intuir, né, de que aquela pessoa é um avatar. E, finalmente, o avatar pode se detectar pelas suas atividades sobrenaturais, né, maravilhosas. Não alguma mágica, assim, algum, né, poder místico barato, mas atividades que nem mesmo os yogis místicos conseguem executar, né? Como, por exemplo, levantar uma montanha com um dedo mindinho e ficar 7 dias, né? Ou como o Sr. Chaitanya, que no Kirtana se dividiu em vários, né? Assim como Krishna se dividiu em vários durante a dança da raça, né? Chaitanya Mahaprabhu se dividiu em vários durante o Kirtana, né? E também a maneira como ele pregava para milhões de pessoas pela Índia inteira, aí transformou milhares de pessoas em Vaishnavas, né? Eu mesmo, quando fiz o Padayatra e caminhei pelo sul da Índia, durante 6 meses, né, eu caminhei desde o rio Godavari, que é no sudeste da Índia, né, onde ele se encontrou com Ramananda Roy, e caminhei com Padayatra. Isso foi no ano do 5º centenário, né, de 1985 a 1986, né? Eu fiquei 7 meses na Índia, e aí caminhei 1000 milhas, né, desde o sudeste da Índia até Mayapur, nordeste da Índia. Dei uma paradinha em Puri, fiquei com o Hridayananda Maharaj lá por um mês, né? Ele estava hospedado no hotel em Puri, na beira da praia, e eu fiquei como secretário dele por um mês, lá em Jagannatha Puri, né? Os discípulos americanos tinham alugado o andar inteiro de um hotel na beira do mar, né? E Hridayananda Maharaj já estava trabalhando no Mahabharata na época, né? E eu fiquei auxiliando ele, respondendo a correspondência, né? Lendo correspondência, e depois eu falava para ele e ele dava a resposta resumida, e eu então redigia, às vezes em inglês, às vezes em português, dependendo se o discípulo era americano ou era brasileiro. E assim, depois disso, continuei com o Padayatra, né? Fiquei mais 3 meses, né? Fiquei 1 mês com o Hridayananda Maharaj e 6 meses caminhando, né? No total de 1.600 quilômetros, né? Cada dia de cidade e de vila em vila, né? Com cortejo, com elefante, com aqueles bois enormes que tem lá no noroeste da Índia,
que tem os chifres semelhantes assim, a Gora Nitai, com os braços erguidos, o chifre desse boi era muito parecido com os braços de Gora Nitai. E puxando um carro onde vinha Gora Nitai mesmo, a deidade, né? E as pessoas, então, no sul da Índia, todas vinham fazer adoração a Gora Nitai, né? Trazendo oferendas, faziam fila para levar oferendas para Gora Nitai, guirlandas para os devotos, para Gora Nitai, né? Oferendas, ou seja, todas essas pessoas do sul da Índia se tornaram devotos de Chaitanya Mahaprabhu pela influência do Sr. Chaitanya durante 6 anos, quando ele viajou pelo sul da Índia e transformou várias pessoas em Vaishnavas, né? Então, são atividades sobrenaturais, sobre-humanas, né? E depois, nos seus dias finais, quando ele exibiu os êxtases assim, inconcebíveis de Mahabhava e Prema, os membros do corpo dele se esticavam, ou então se encolhiam, né? Assim como fosse uma tartaruga, né? E ele ficava assim, espichado, né? E ele também, eles trancavam ele na gambira, né? Que é na verdade um cubículo onde ele ficava, né? Já fui lá visitar, tem umas paredes grossas, mas ele de uma forma ou outra conseguia escapar, ninguém sabia como, né? E aí encontravam ele assim, em êxtase, né? Pelas dunas, né? Lá de Navaduipa, né? Ou na praia. Então, essas atividades sobre-humanas também detectam o avatar, né? Então, vou repetir o que faz que um ser seja detectado como um ser supremo, como um avatar. Primeiro, revelação das escrituras, depois dos grandes acharyas, depois pelo cálculo astrológico e pelos traços corpóreos, depois pelas suas atividades sobrenaturais e sobre-humanas, né? Sem precedentes, né? Sem precedentes. Se tiver algum precedente, então é outra encarnação de Krishna, né? Atividade que nenhum ser humano comum executou, nem mesmo os yogis místicos, né? Que têm poderes, né? Então é isso. Então nós vamos ler hoje, né? O Chaitanya Charitamrita. Nós estamos lendo todo domingo, né? Todo domingo lemos, porque temos que adorar o Sr. Chaitanya. Estamos na era de Kali e ele é o Yuga Avatar, né? É Yuga Avatar que veio trazer o Yuga Dharma, né? Veio trazer o Yuga Dharma, que é o processo de autorrealização para Kali Yuga, para nós. Vou repetir, Gorakishora Das Babaji falou que quando a pessoa está num reino, ela tem que glorificar o rei daquele reino e não o rei de outro reino. Da mesma forma, estamos em Kali Yuga e o senhor de Kali Yuga é Chaitanya Mahaprabhu. O avatar de Kali Yuga é ele, Chaitanya Mahaprabhu. Então temos que conhecer a fundo os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, temos que ler cuidadosamente a biografia. Na verdade, tem 27 biografias de Chaitanya Mahaprabhu. 27. Qual é a personalidade que tem 27 biografias, né? Mas existem 7 mais famosas, que são, tem o Chaitanya Charitamrita, tem o Chaitanya Bhagavata, de Vrindavana Das Thakura, Chaitanya Charita, né, que é de Murari Gupta, que passou toda a infância com o Sr. Chaitanya, inclusive o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavata, muitos passatempos infantis foram tirados dos diários de Murari Gupta, que era a própria encarnação de Hanuman. Era devoto do Sr. Ramachandra, mas se rendeu também a Chaitanya Mahaprabhu, escreveu o Chaitanya Charita, e também tem Chaitanya Chandramrita, né, de Jagadananda, né, não, Prabodhananda Saraswati, né, que era assim, fanático pelo Sr. Chaitanya, era assim, completamente apegado, né. Estou falando das principais, né. Tem, deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação aqui de outras biografias também. Tem o Chaitanya Mangala, de Lochana Das Thakura. Tem o Chaitanya Chandrodaya Nataka,
Chaitanya Chandrodaya Nataka, que é de Cabo Karnapur, que também foi um companheiro de infância de Sr. Chaitanya, e ele fez essa biografia na forma de teatro, né? Na forma de teatro, né? Então ele Nataka quer dizer teatro, então toda essa biografia é muito bonita, feita na forma de teatro, né? E tem também o Chaitanya Charita Mahavakya, também do Cabo Karnapura, né? Então, essas são principais, mas existem mais 20 ainda biografias, muitas estão só em Bengali, a maioria está em Bengali, tem umas 3 ou 4 que podem ser encontradas em inglês. Em português, já temos o Chaitanya Charitamrita, que pela graça de Krishna eu consegui traduzir, né? E a IBBT imprimiu. E temos o Chaitanya Bhagavata também, está disponível em português, né? De Vrindavanadasa Thakura. Então, Chaitanya Mahaprabhu, assim, a vida dele, a obra dele é amplamente registrada, né? E seus passatempos sobrenaturais também, né? Então nós temos lido todo domingo, né, Chaitanya Charitamrita, já que somos Gaudiya Vaishnavas, né? A nossa linhagem se difere de todos os demais Vaishnavas, que tem diversas linhas Vaishnavas, né? Tem a linha seguidores de Ramanujacharya, Sri Sampradaya, de Nimbarka Swami, que é Nimbarka Sampradaya, que segue quem segue Nimbarka Sampradaya é o Acharya, agora deixa eu ver, Nimbarka Sampradaya, tem a Sri Sampradaya de Ramanujacharya, tem a Rudra Sampradaya, que é de Vishnu Swami, né? Nimbarka Sampradaya, que é de esqueci o Acharya da Nimbarka Sampradaya, tem a Kumara Sampradaya, né? Então tem várias Sampradayas, né? Tem também, bom, são várias Sampradayas, vários tipos de Vaishnava, e mesmo a Madhva Sampradaya, da onde nós derivamos, não adoram diretamente Radha e Krishna. Somente a Gaudiya Sampradaya e mais algumas outras poucas linhas de Vaishnavas, que são devotos de Vishnu, né, que adoram Radha e Krishna. A palavra Vaishnava significa devoto de Vishnu, mas na verdade os Gaudiya Vaishnavas são krishnaístas, né, adoram diretamente Krishna e o Sr. Chaitanya, que é o próprio Krishna, né? Então, as outras linhas Vaishnavas adoram Lakshmi Narayana, Sitarama. Então, o próprio Madhvacharya, que é na nossa linha Brahma Madhva, né? Nossa linha veio de Brahma, passou para o Madhvacharya, na Idade Média, depois de vários milênios, né? Depois da criação, vários milhares de anos, chegou até Madhvacharya, né? São os Tattvavadis, seguidores de Madhvacharya, adoram Sitarama, não adoram Radha e Krishna. Quem introduziu a adoração a Radha e Krishna na Madhva Sampradaya foi Madhavendra Puri, né, cujo aparecimento faz uns 3 dias. Então, Madhavendra Puri, que ele era neto espiritual de Madhvacharya, que introduziu a adoração a Radha e Krishna, assim, a adoração mais íntima, né? Porque a adoração a Lakshmi Narayana está no humor de servidão, ou então no humor de neutralidade, e mesmo quando está no humor de amizade ou de amor conjugal, como por exemplo Lakshmi Devi e Narayana, Lakshmi está sempre massageando os pés de Narayana, sempre tem um humor de reverência, de servidão muito, muito grande, né? Não tem aquela intimidade como tem Radha e Krishna, né? Eu tenho até um quadro aqui, vou mostrar para vocês. Aqui. Ver se vocês conseguem ver o quadro. A intimidade entre Radha e Krishna. Então, essa intimidade
não está em nenhuma outra sampradaya, nem tampouco a intimidade do pai e da mãe de Krishna, Yashodananda Maharaj, e nem a intimidade dos amiguinhos de Krishna, que trepavam nas costas dele, que brincavam de luta, que tinham um relacionamento de igual para igual, né? O pai e a mãe de Krishna tinham um relacionamento de superioridade, né, com Krishna, né? Botavam Krishna de castigo, né? Tem o passatempo da Damodara, que a mãe Yashoda amarrou ele no pilão de castigo, né? E, ou seja, esses relacionamentos íntimos no qual o devoto lida com Krishna de igual para igual, né? Assim como Arjuna, ele só começou a reverenciar Krishna depois que Krishna se revelou na forma universal da Bhagavad Gita, mas antes ele lidava com Krishna de igual para igual, né? Como amigos, assim, né? E brincavam e faziam pilhéria um com o outro. Aí depois ele até pede desculpa quando Krishna revela, né, para ele que ele é o Deus Supremo, né? A Arjuna então realiza Parandama, Parambrahma, Pavitram, Paramambhavam, Purusham Shashvatam Devyam, Adideva Aham Vibhum. Você é o Supremo Brahma, você é a morada suprema, né? Você é o mais puro, né? Parambrahma, Paranam Pavitram, você é a pessoa original e transcendental, Pavitram Paramambhavam, Purusham Shashvatam Devyam, Adideva, você é o Deus original, Aham Vibhum, né? E depois engraçado que depois disso, ele ainda fala, vários sábios falam isso de você. Quer dizer, ele sabia que Krishna é a pessoa suprema intelectualmente, porque ele depois dá assim a referência de vários sábios, né? A citar Devalavyaça, né? Ele começa a falar, assim como Vedavyasa, como a Sita, Devala e outros sábios falaram isso, agora que você é a pessoa suprema, e agora você mesmo está revelando isso para mim. Então, embora ele soubesse que os sábios falassem isso, mas encobertos por Yogamaya, quando ele estava encoberto por Yogamaya, ele tratava Krishna de igual para igual, né? Isso é a potência de Yogamaya, né? Mesmo ele sabendo que todos esses sábios revelaram, né, que Krishna era a suprema personalidade de Deus, na hora que está encoberto por Yogamaya, né, ele não esquece isso, ele não pensa nisso, né? Ele só pensa que Krishna é meu amigo. Assim como Mãe Yashoda só pensava que Krishna é meu filho, né? Mãe Sati também, e Jagannatha Mishra também, Chaitanya Mahaprabhu é nosso filho, né? Então, encobertos por Yogamaya, esses associados íntimos, durante, assim, ao lidarem com Chaitanya Mahaprabhu, lidavam com ele assim, de uma forma íntima também, né? Bom, então vamos ler agora o capítulo 7 do Adi Lila, o Senhor Chaitanya em 5 aspectos, né? Isso é interessante também todos entenderem, porque eu vejo que as pessoas nos templos adoram o Panchatattva, mas não entendem muito bem o que significa o Panchatattva, né? Nós, no início do movimento, não adorávamos deidade, a deidade nossa era o Panchatattva, né? A adoração à deidade veio depois, né? Quer dizer, tínhamos no altar apenas o Panchatattva. Então, o Panchatattva é a origem de todo tipo de puja, de adoração. Então, todo o Vaishnava Gaudiya tem que ter o Panchatattva, né, no seu altar. E tem que fazer o puja também para Panchatattva, né? Tinha uma devota me falando que nós fazemos o puja e não fazemos o Panchatattva, não. Ou então só rodamos 3 vezes ao redor do quadro, às vezes assim, às vezes nem isso, né? Mas se a pessoa não entendeu o Panchatattva, ela não pode adorar a deidade. Porque o Panchatattva, ele revela quais são as 5 verdades que temos que entender, né? Panchatattva Atmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Então, primeiro, o próprio Krishna, né? Panchatattva Atmakam Krishnam, o próprio Krishna, Atmakam Krishnam. Bhaktaru, que vem na forma de Bhakta, de um Bhakta, né? Bhaktarupa
Ele, em vez de vir na forma de Krishna, ele veio na forma de um devoto de Krishna, né? Do seu próprio devoto. Na verdade, ele veio no humor de Radharani, né? Então, Panchatattva, Atmakam, Krishna, Swarupakam, Swarupa que é sua expansão, Swarupa, é igual em português sua, né? Então, Swarupa, a expansão dele, que é Nityananda, que é o próprio Balarama, né? Panchatattva, Bhaktarupa, Swarupa, Bhakta Avatara. Bhakta Avatara é a encarnação, que é a Advaitacharya, encarnação de Mahavishnu e de Sadashiva, né? Ou seja, a Advaitacharya, você não precisa ter Shiva no altar. Ele já é a Advaitacharya já é uma encarnação de Sadashiva, né? E de Mahavishnu, que é a origem de todas as encarnações, né? Então, porque Sadashiva veio do olhar de Mahavishnu, que ele impregnou a energia material com o fator tempo, e aí os três modos da natureza começaram a intercambiar-se, né? E aí então começou a reação de causa e efeito para que houvesse a criação, né? Então, e depois tem Shaktikam, a expansão, a energia de Krishna, que é Srimati Radharani, energia de prazer, potência de prazer, quando Krishna vem, ele vem com as suas potências. São três potências, a de prazer, a de conhecimento e a potência de Sat, de eternidade, Satchitananda, né? Então, a de Ananda é potência de prazer de Krishna, veio na forma de Gadadhara, que é Hladini Shakti, né? Tem Sandhini Shakti, Samvit Shakti e Hladini Shakti, né? Sandhini é potência de eternidade, Sat, depois tem Samvit, potência de conhecimento, Chit, e Hladini, potência de prazer, Ananda, Satchitananda, né? Então, essa potência de prazer veio na forma de Gadadhara, que é a expansão de Radharani, né? E finalmente o devoto puro, né? Krishna nunca vem sozinho, vem junto com os seus devotos puros, como Srivasacharya, que era uma encarnação de Narada Muni, né? Que era um devoto puro. E a de Goura Bhakta Vrinda e todos os demais Bhaktas, né? Então, esse Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sakyata Gadadhara Sivasali Goura Bhakta Vrinda. Então, esses são os associados que vieram com o Sr. Chaitanya para dois propósitos, né? O primeiro propósito externo, para introduzir o Sankirtana Jagya, o canto congregacional dos Santos Nomes, que é o Dharma da Era, né? O cantar dos Santos Nomes. E segundo, o propósito interno de experimentar a doçura do amor de Srimati Radharani, o prazer que só ela sente ao assim relacionar-se com ele, né? Então, e também assim experimentar a beleza dele mesmo, que só ela consegue perceber completamente, né? O prazer que ela sente, né? E ele quis experimentar tudo isso, então ele veio como Radha Krishna, né? Mas no humor de Radha e na tez corpórea de Radharani, Gauranga, né? E no humor de Radharani, adorando a si próprio, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu vem do mais elevado, Goloka Vrindavana, Golokera Premadana, Harinama Sankirtana, até o mais baixo, que é o planeta Terra, na Kali Yuga, né? Do mais elevado patamar até o mais baixo, né? Para quê? Para libertar as almas mais caídas na Kali Yuga, né? E vamos depois falar mais um pouco sobre isso, mas agora vamos ler, né? Porque eu estou falando, mas até agora não lemos. Então, vamos ler o verso 68, 69 e o verso 70. Estamos lendo no Adilila, né? Capítulo 7.
Senhor Chaitanya em 3 aspectos. Então, primeiro verso 68, vamos ler aqui o Bengali. Esse passatempo aqui, que agora estamos lendo, é quando o Chaitanya Mahaprabhu foi ter com os sannyasis Mayavadis. Né? Vamos explicar depois o que significa isso. Né? A palavra Mayavadi é aqueles que querem se fundir em Krishna, querem se fundir em Narayana. Eles acham que são Narayana. Somos Narayana, mas agora estamos em Maya. Né? E temos que sair de Maya e voltar a ser Narayana. É como se Narayana, que é expansão de Krishna, que tem 4 braços, tivesse se expandido em várias pequenas, se dividido, né, em vários pequenos seres humanos, e esses seres humanos esqueceram que eram Narayana. Mas como Narayana pode ficar em Maya e se esquecer que ele mesmo é Narayana? Não é possível, né? Então, por isso é chamado Mayavadi, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu eles criticavam muito Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu, ao invés de ficar estudando o Vedanta igual a eles, ficava cantando e dançando pelas ruas e propagando o Mahamantra Hare Krishna, que é o Dharma da era, e eles não entendiam isso e criticavam, né? Porque você fica dançando igual um sentimentalista, em vez de ficar conosco aqui estudando o Vedanta, né? Você é tão assim refulgente, você é o próprio Narayana, né? Você já alcançou a posição de Narayana e está aí dançando e cantando, por que isso? Em vez de ficar estudando, né? Porque diziam assim que o dever do sannyasa é ficar estudando o Vedanta, né? E aí estava nesse ponto aí, e Chaitanya Mahaprabhu, muito humildemente, pediram que, os devotos imploraram que ele fosse lá falar com os sannyasas Mayavadi, fizeram até um arranjo, né? Um devoto fez lá uma reunião na casa dele, chamou os sannyasas Mayavadi, chamou o Senhor Chaitanya, queria que o Senhor Chaitanya falasse com eles, né? Eles tivesse associação com eles, para eles poderem se purificar, e depois todos viraram devotos, né? Todos os sannyasas Mayavadi tornaram-se seguidores do Senhor Chaitanya, né? Então está no ponto onde o Senhor Chaitanya se sentou no lugar mais baixo, humildemente, e Prakashananda Saraswati, que era o chefe dos sannyasas, o principal dos sannyasas, veio pegá-lo. Você é tão refulgente porque está sentado aí no lugar mais baixo. E o Senhor Chaitanya falou: eu pertenço a uma classe mais baixa de sannyasas, eu não mereço ficar sentado com vocês. E mostrando assim, extrema humildade, que quebrou assim o orgulho, né, desses sannyasas Mayavadi, né? Então vamos lá. Vamos ler o primeiro verso 68. Sannyasi Haya Karana Tana Gayana Bhavuka Sabasange Lana Kara Sankirtana. Verso 68, né? Diz o seguinte: quem está falando aqui é Prakashananda Saraswati, o líder dos sannyasis Mayavadi. Está dizendo aqui: você é um sannyasi, por que então você fica cantando e dançando, ocupado no seu movimento de Sankirtana, na companhia de fanáticos? As pessoas pensam, né, que os devotos são fanáticos, né? Fico aí pela rua dançando, cantando, raspo a cabeça, né, e tal, são fanáticos, né? As pessoas pensam assim, né? Não só esse sannyasi Mayavadi pensa assim, mas hoje em dia muitas pessoas pensam, né, devotos são fanáticos, né? O que é fanático? A pessoa que faz algo sem conhecimento de causa, apenas por sentimentalismo. Então eles achavam que Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores eram todos sentimentalistas, né? E portanto fanáticos, né? Então, significado de Srila Prabhupada: este é um desafio feito por Prakashananda Saraswati para Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura escreve em seu Anubhasya que Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o objeto da pesquisa da filosofia Vedanta, muito assim, bondosamente, gentilmente, determinou que um candidato apropriado para estudar a filosofia Vedanta, a primeira qualificação para tal candidato é expressado pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu em seu Shikshastaka. Trinada Pishu Nishyana Tarohapi Sahiznuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari.
Essa afirmação indica que aquele que ouve ou fala sobre a filosofia Vedanta, através da sucessão discipular, ela deve ser muito humilde e misericordiosa, e muito dócil, mais tolerante do que uma árvore e mais humilde do que uma grama. Assim, a grama todo mundo pisa, mas a grama está ali, não está reclamando. A árvore também, as pessoas escrevem, cortam os galhos, pegam fruta, né, decepam a árvore, mas ela continua fornecendo as frutas, né, e dando sombra para todos, né, dando abrigo para todos, mesmo embora seja assim ferida, né, e seja assim decepada pelas pessoas, né. A pessoa deve ter essas qualificações para ser um candidato a compreender o conhecimento védico. Olha que interessante, né? Para ser um candidato a conhecer o conhecimento védico, primeira qualificação é a pessoa ser muito humilde, muito tolerante e sempre oferecer respeito aos outros. Não ficar pensando, porque eu sou um devoto, então eu sou superior a todo mundo e assim eu conheço a filosofia, então eu sou superior a todo mundo. Não. O devoto entende que essa filosofia é a filosofia mais elevada, mas ele não se considera a pessoa mais elevada. Ele sempre agradece muito ao mestre espiritual, né, por ter essa oportunidade, né, inconcebível de entrar em contato, né, com a filosofia dos Vedas. Né? A gente fala, nascemos na mais escura ignorância. Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana Salakaya Shakshura Militandjana Tasmai Shiguravanama. Nascemos na mais escura ignorância. E o mestre espiritual está abrindo, não é que abriu, continua abrindo nossos olhos, sempre com o archote do conhecimento. E aí oferecemos essas respeitosas reverências a ele, e não só a ele, mas todos aqueles que o representam, né? Todos aqueles que representam o mestre espiritual, todos aqueles que são seguidores, né, do mestre espiritual, até mesmo, claro que temos que oferecer reverências a todos, respeito a todos, e principalmente seguir os passos daqueles que estão no caminho de volta ao lar, de volta a Krishna. Né? É bem interessante isso, né? Inclusive tem um famoso verso no Padma Purana, né? Yatadeva Tataguru, como é que é esse verso? Katita Yata Prakashante Mahatmana. Fala assim, que aquela pessoa que tem fé implícita no Guru, em Krishna, todos os propósitos da literatura védica são automaticamente revelados. Yatadeva Parabhakti, Yatadeva Tataguru. Katita Yata Prakashante Mahatmana. Né? Essa grande alma, que é quando a pessoa ela tem fé implícita, que Krishna é a personalidade de Deus, ela se rende a Krishna e tem fé implícita no Guru, todos os propósitos da literatura védica são automaticamente revelados. E não a pessoa que se torna arrogante, orgulhosa, achando que já sabe de tudo, que não precisa ouvir nenhuma aula, já conheço tudo, né? Essa pessoa não consegue obter a misericórdia de entender a literatura védica. Então, o próprio verso, né, é Kirtanya Sadahari. O que é Kirtanya Sadahari? Sada quer dizer sempre. Se você quer fazer sempre Kirtana, você quer poder cantar sempre os santos nomes, primeira coisa, considerar bem humilde, ser mais humilde que uma grama e pronto a oferecer todo respeito aos outros. Essa é a qualificação para Sadahari. Está sempre Kirtanya Sadahari, sempre cantando os santos nomes de Krishna. Né? Aí tem o verso seguinte, que vamos ler agora, que é o verso número 69, que diz o seguinte, capítulo 7, né? Vedanta Patana Vedanta Patana Dhyana Sanyastra Dharma Tahashadi Karakene Bhavukera Karma. Tradução, continua Prakashananda Saraswati falando.
meditação e estudo do Vedanta são os únicos deveres de um sannyasi. Porque você abandonou isso para dançar com esses fanáticos. Aliás, já estavam criticando muito antes o Sr. Chaitanya, de tal maneira que os devotos ficaram muito deprimidos e foram implorar ao Sr. Chaitanya que fosse falar com eles, né? Porque ele e seus seguidores estavam propagando toda parte que o Sr. Chaitanya era um fanático, era um louco, estava assim desorientando a população e Chaitanya foi lá porque eles estavam implorando para o Sr. Chaitanya que, por favor, vá conversar com ele, né? Significado de Srila Prabhupada. Como foi explicado a respeito disso no verso 41, os sannyasis Mayavadi não aprovam o cantar e dançar. Prakashana Saraswati, assim como o Sarvabhauma Bhattacharya, que foi um outro grande Mayavada, que o Sr. Chaitanya converteu, né, a consciência de Krishna, né? Ele, assim como Sarvabhauma Bhattacharya, ele confundiu Chaitanya Mahaprabhu como sendo um jovem sannyasi desorientado, né? Achando que Chaitanya Mahaprabhu era um jovem sannyasi desorientado, né? E, portanto, ele perguntou a ele por que ele se ocupava na associação de fanáticos ao invés de executar o dever de um sannyasi, né, que para eles é um vedantista, né, tem que ficar estudando o Vedanta e meditando, né? Patana quer dizer estudo, né? Vedanta Patana, assim como tem os 6 ocupações de um Brahmana, né? Que são as 6 ocupações de um Brahmana, são Patana, Jajana, Dana, Pratigraha, né? Então, Patana, estudar as escrituras. Patana, ensinar aos outros escrituras. Jajana, fazer sacrifícios. Jajana, ensinar a outros a fazer sacrifício. Dana, dar caridade aos Shudras, né? E Pratigraha, aceitar caridade dos Vaishyas e Kshatriyas e de outros Brahmanas. Quer dizer, o Brahmana, ele só dá caridade aos Shudras ou a outros Brahmanas, que são gurus, né? Ou então aos Shudras. Ele não dá caridade nem aos Vaishyas e nem aos Kshatriyas, né? Pelo contrário, os Vaishyas e Kshatriyas é que dão caridade aos Brahmanas e outros Brahmanas, né? Então, Dana, dá caridade, e então, Patana, estudar. Patana, ensinar. Jajana, fazer sacrifício. Jajana, ensinar outros. Dana, dar caridade. E Jajana, Patana, Jajana, Dana, praticar. E aceitar caridade. Porém, aqui é dito na escritura, Satkarmani Punovipro, Mantra Tantra Visharada. Avashnava Guru Nasya, Vaishnava Sapacho Guru. Diz assim que o Brahma pode ser muito versado em todas as escrituras, né? Ser um Vipra, né? E fazer também Satkarma, todas essas 6 atividades que eu falei agora, né? Que são estudar a escritura, ensinar outros a escritura, fazer sacrifício, ensinar outros a fazer sacrifícios, né? Dar caridade, ele seja muito versado nessas todas essas 6 atividades, Satkarma, né? Seja um Vipra, Mantra Tantra, saiba muitos mantras e conheça todos os tantras, mas a Vaishnava Guru Nasya. Se ele não for um Vaishnava Guru Nasya, ele não pode ser um guru. Não pode ser um guru. Mas Vaishnava Swapacho Guru. Swapacho quer dizer que mesmo que ele tenha nascido numa família de comedores de cães, Sapacha, Swa quer dizer cão, e Pacha, comedor. Mesmo que ele tenha nascido numa família de comedores de cães, porque nós nascemos em família de comedor de vaca. Inclusive na Índia eles acham pior ainda. Embora agora está autorizado matadouros na Índia, né? Está totalmente Kali Yuga, está avançando muito, né? Então, eu me lembro quando eu fui à Índia, primeira vez, em 81, era proibido tocar numa vaca. Se a pessoa tocasse numa vaca, ela podia ser presa, né? Ela ia presa, né? Os carros na via pública
circundavam a vaca, mas não tiravam ela dali, né? Não espantavam ela, né? Era sagrada mesmo. Hoje em dia liberaram matadouros, tem milhares já de matadouros na Índia. A Índia atualmente é um dos maiores produtores de carne, que é um absurdo, né? Isso mostra o avanço da Kali Yuga, né? Carne bovina, que eu digo, né? Eles comiam na época carne de cabra, né? Os que comiam carne, que é uma minoria, comiam carne de cabra e eram muçulmanos, né? Mesmo no Durga Puja, eles matavam as cabras, ofereciam as cabras em sacrifício no Durga Puja, né? Então, mas não tocavam nos bovinos, né? Então, por isso que os ocidentais são chamados milechas. Milechas quer dizer comedores de carne bovina, né? E atualmente eles também são, a maioria dos indianos, né, já estão começando, a grande parte, a comer carne bovina, embora a maior parte da carne bovina que eles têm, eles exportam, né? Mas já tem muito hindu, né, comendo carne bovina. Então, agora aqui está falando sobre comedor de carne de cachorro, né? Então, mesmo que a pessoa tenha nascido numa família de comedor de carne de cachorro, se ela for um Vaishnava, um devoto de Krishna, ela supera o Brahmana. Ela se torna um Brahmana automaticamente, porque Brahmana quer dizer aquele que conhece o Brahman, né? Então, o devoto Vaishnava conhece o Parabrahman, Supremo Brahman, a origem de todo o Brahman, né? Então, se a pessoa for um Vaishnava, Sapacho Guru, ela pode ser um Guru. Mas, mesmo que seja um Brahmana muito versado em todas as literaturas védicas, em todos os mantras e tantras, e faça todos os deveres de um Brahmana, se ele não for um Vaishnava, ele não pode ser um Guru. Isso está nas escrituras, né? Bom, então vamos continuar aqui. O verso número... já vimos esse verso aqui. O significado de Prabhupada, né? Já lemos também. Então vamos agora ao último verso de hoje, que é o verso 70, né? Que diz o seguinte: Prabhave dekye toma sakshat narayana inachara karakene iteki karana. Continua Prakashananda Saraswati falando as suas besteiras. Então ele diz o seguinte: você parece tão brilhante como se você fosse o próprio Narayana. Porque na verdade o Prabhu sentou naquele lugar mais baixo, que é onde se lava os pés, mas ele era uma refulgência tão brilhante, emanava do corpo dele, que quando os sannyasis Mayavadi viram aquilo, todos levantaram na mesma hora e reverenciaram ele, mesmo que estavam criticando antes, né? Mas ao ver aquela refulgência, eles viram que ele não era uma pessoa comum, né? E aqui ele está dizendo: você é tão refulgente como se fosse o próprio Narayana. Por favor, me explique para nós a razão pela qual você adotou o comportamento de pessoas de baixa classe. Então eles acham que aquela pessoa que fica dançando e cantando pelas ruas são pessoas de baixa classe. Muita gente pensa isso, né? Mas a gente, o devoto não se incomoda com isso, né? Porque tem gente que não vai aceitar mesmo, né? E não está ainda no momento dela, né? Tem muitos preconceitos, muitas barreiras, muitos bloqueios, né? Então, elas consideram que se a pessoa está na rua cantando, fazendo Harinama, essa pessoa é de baixa classe, né? Penso assim, né? Não todas, algumas pessoas que são arrogantes, como esses sannyasis aqui, Mayavadas, né? Então, significado de Srila Prabhupada: devido à renúncia, o estudo do Vedanta e a meditação, e também a rotina diária deles, estrita, de seguir princípios reguladores, os sannyasis Mayavadis certamente estão numa posição de executar atividades piedosas. Quer dizer, embora eles sejam assim arrogantes, sejam assim orgulhosos, é porque eles têm uma rotina estrita, né? Assim, muito austera, né? E estudam os Vedas e fazem meditação e tudo mais. Eles estão numa posição de uma pessoa piedosa, né? Não são devotos puros, é lógico, mas estão na posição piedosa, de atividades piedosas. Por isso eles fazem, às vezes abrem hospitais, abrem creches, abrem orfanatos, né? Fazem atividades assim
beneficentes, né? Assim, Prakashananda Saraswati, devido à sua piedade, pôde entender, né, de cada sua piedade piedosa, pôde entender que Chaitanya Mahaprabhu não era uma pessoa ordinária, mas ele era a própria suprema personalidade de Deus, Sakshat Narayana. Sakshat Narayana. Ele tinha a refulgência como o próprio Narayana, né? Ele considerou que ele fosse então o próprio Narayana. Os Sannyasi Mayavadis se dirigem uns aos outros como Narayana, porque eles acham que eles estão indo, eles irão todos serem Narayana, e vão se fundir. Eles acham que um ou outro é Narayana e vão futuramente, depois de alcançarem a perfeição, todos tornarem-se Narayana também, né? Quem é Narayana? Narayana é a expansão de Krishna com 4 braços, né? Segurando o disco, a massa, a flor de lótus, né? Ou então irão se fundir no corpo de Narayana na próxima vida. Prakashananda Saraswati apreciou que Chaitanya Mahaprabhu já tinha diretamente se tornado Narayana e não necessitava aguardar até a sua próxima vida. A diferença entre os filósofos Vaishnavas e Mayavadis é que os filósofos Mayavadis acham que após deixarem os seus corpos, eles irão se tornar os próprios Narayana, né, por fundir-se no corpo de Narayana. Enquanto que os filósofos Vaishnava entendem que após saírem do corpo, eles irão ter um corpo espiritual transcendental através do qual vão se associar com o Narayana, né? Embora os sannyasis da Gaudiya Vaishnava, aliás, os sannyasis e os devotos da nossa Sampradaya Gaudiya, não almejamos nem mesmo nos associar com Narayana, mas com o próprio Krishna, que é a origem de Narayana, né? Porque quem vai se associar com Narayana são aqueles que vão para os Vaikuntha Lokas, que estão no humor de reverência, aquele humor assim de temor a Deus, né? Humor assim de, né? Assim, opulência, de assim reverenciar e temer a Deus, né? As pessoas falam, essa pessoa é temente a Deus, né? Então, devotos, esses Vaishnavas que não são da Gaudiya Vaishnavismo, eles vão para, quando alcançam a perfeição, vão para os Vaikuntha, né? E lá vão se associar com Narayana, né? De 4 braços. Inclusive é dito que muitos assumem também a forma de 4 braços, mas tem algumas diferenças. Eles não usam a joia Kaustuba como Narayana e outros detalhes, né? Não tem o sinal de Srivatsa, né? E vão ali se associar com o próprio Narayana, que é a expansão de Krishna, no humor de servidão e de reverência, né? Dasyarasa e também o Santarasa também, aqui estão meditando com neutralidade, sem servir, sem fazer serviço devocional, né? Só meditando, só contemplando, né? Aquela coisa mais, coisa platônica, né? Vão assim os templos e ficam ali contemplando e meditando, mas não executam o serviço devocional. Então, isso é um humor de santa, neutralidade. Também podem ir, se alcançar a perfeição, esses Vaikuntha. Porém, aqueles devotos que seguem os passos dos habitantes de Vrindavana, né, que adoram Krishna, na verdade, relacionam-se com Krishna como amigo de Krishna, como pai ou mãe de Krishna, para cuidar de Krishna como se fosse seu filho, né? Ou então como amante conjugal de Krishna, né? Como as Gopis. Então esses vão para Goloka Vrindavana, que está ainda acima de Vaikuntha, que é na verdade a origem de Vaikuntha, né? Então os devotos no movimento da consciência de Krishna, eles não têm nem mesmo assim o desejo de se associarem com Narayana, o desejo deles se associarem com Krishna. Porém, como o Chaitanya Mahaprabhu também fala
no Shikshasaka, eles falam, né? Tem o verso, quarto verso do Shikshasaka diz: Nadanam, Nadjanana Sundarim, Kavitam Vajagadisha Kamaye, Mama Janmani Jamanis Vare, Bhavatabhaktira Haituki Tuayui. Esse verso ele define bem qual é a mentalidade e as intenções de um devoto puro. Ele fala assim: ó meu Senhor, não tem desejo de acumular riquezas. Ele não está adorando Krishna em troca de bens materiais. Nadanam. Nadjanam. E nem em troca de nome e fama, de ter seguidores. Né? Muitas pessoas aqui na internet, né, querem muitos seguidores, né? Aí fazem muitas lives para poder conseguir seguidores. Né? Mas Prabhu fala: não quero nenhum seguidor. Nadjanam. Né? Na Sundarim, e nem tenho desejo de belas mulheres. No caso, um sannyasi que está falando, se fosse uma mulher, falaria de belos homens, ou de, né, ou feios também, ou feias mulheres. Não tem desejo, né, de mulheres de sexo oposto, digamos assim. Né? Luxúria. Né? Na Sundarim, Kavitam Va, isso não está traduzido nas nossas traduções, mas Kavitam Va significa: nem quero ser reconhecido como um grande filósofo, um grande Kavi. Né? Kavi quer dizer filósofo. Por exemplo, o Senhor Brahma, ele é chamado Adikavi, filósofo original. Né? Adikavaí. Né? Então, Kavitam Va, não quer nem ser um grande filósofo, ser reconhecido como um grande filósofo. Mama Janmani Janmani. Mesmo que eu tenha que nascer repetidas vezes aqui nesse mundo, não tem problema. Ou seja, não quero nem mesmo me associar com Narayana, ou com Krishna, no Goloka Vrindavana. Mesmo que eu tenha que nascer repetidas vezes aqui, eu só quero o seu serviço devocional Haituki, né? Imotivado. Né? Janmani Janmani Varia Kavitam Va. Não. Nadanam Janana Sundarim Kavitam Va Jagadisha Kamaí. Mama Janmani Janmani Varia Bhavata Bhaktir Ahaituki Tuayugi. Eu só quero Bhakti Ahaituki, sem nenhuma motivação pessoal. Sem nenhuma motivação pessoal. Né? Mesmo que eu tenha que nascer muitas vidas, que eu continue aqui servindo, porque, na verdade, segundo a definição do Bhagavatam, para a pessoa poder obter verdadeira satisfação na alma, né? A Yatma Suprasidati, ela tem que executar um serviço devocional imotivado e ininterrupto. A Haituki é para te ratar. Senão ela não fica satisfeita, a alma não fica satisfeita. Né? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayatya Suvairagyan Gyanachat Yada Haitukan. Né? Ou seja, através de serviço devocional a Krishna, a pessoa obtém naturalmente conhecimento sem causa e o desapego do mundo também. Né? E isso é chamado como Parodharmo, como Dharma supremo da alma, que só vai puxando Parodharmo, Yato Bhaktira Dokshaje, a Haitukia Pratyahata, e a Yatma Suprasidati. Para satisfazer a alma plenamente, esse serviço tem que ser sem motivação pessoal. E é por isso que o devoto puro, ele alcança a paz. Porque ele não deve ter motivações pessoais ao executar o seu serviço devocional. Não deve ter segundas intenções. Né? Deve fazer aquilo para Krishna. Né? Até como, por exemplo, você está cozinhando para Krishna, pensando: opa, depois eu vou provar essa coisa, vai ficar gostoso. Já ficar pensando na hora que eu vou comer isso. Né? Então você está tendo, até aí nesse momento, está tendo uma motivação pessoal. Eu quero cozinhar isso aqui para todo mundo me elogiar que eu sou um grande cozinheiro. Né? É outra motivação pessoal. Né? Quero ser reconhecido como um grande cozinheiro. Né? Ou como um grande pregador. Né? Estou pregando para ser reconhecido como um grande pregador. Eu estou cantando, fazendo bhajan, quero ser reconhecido como um grande músico, um grande kirtania. Né? Então, quer dizer, a pessoa deve ter que estar livre desses desejos pessoais. E aí ele alcança a paz. Né? Como diz também o verso no próprio Chaitanya Charitamrita, Bhukti Mukti Siddhikami Sakaliya Santa, Bhakta Naskami,
Atayeva Santa. O Bhukti, que é o trabalhador frutivo, Karmi, né? Ele tem desejos de desfrutar dos frutos do seu trabalho. Então ele não alcança a paz, ele está sempre pensando qual será a minha recompensa, né? Como eu vou conseguir algo para desfrutar assim, materialmente, né, daquilo que eu estou fazendo, né? Depois tem o Bhukti Mukti, que são esses sannyasis impersonalistas, né? Eles fazem todas essas meditações e seguem todas essas regras estritas, querendo mukti, querendo se libertar do nascimento e da morte. Eles são salvacionistas, eles têm interesse, né, de se libertar do mundo material, mas se fundir na refulgência no Brahman, impessoal, né? E os siddhis, que são os yogis, eles também têm intenções pessoais de conseguir poderes místicos, né? Então nenhum deles alcança a paz, estão sempre com alguma ansiedade, né? Enquanto a pessoa tem desejos pessoais, ela fica em ansiedade, né? Mas Bhakta, Naskami, um Bhakta que não tem desejos, Atayeva Santa, esse alcança a paz. Isso é chamado civilizacional de primeira classe, né? Porque aí isso define um devoto puro, né? Anyabilasita Sunyam Jnana Karma Anavitra Anukulyam Krishnanu Silanam Bhaktirutama. Então, Bhaktirutama, Bhakti de primeira classe, é definido como Anyabilasita Sunyam, livre de especulação filosófica, Jnana e Karma, atividade frutiva, né? Nós ainda estamos na plataforma de Jnana Mishra e Karma Mishra, Bhakti. Quando muito, né? Bhakti misturado com Jnana, ou então Bhakti misturado com Karma, né? Então, com atividade frutiva, né? Karma Yoga, né? Eu faço essa atividade frutiva, ofereço uma parte para Krishna e outra parte, a maior parte às vezes, né, fica para mim, né? E eu ofereço aí alguma coisa para Krishna, né? Então, nós estamos nessa plataforma, mas a ideia é alcançarmos essa plataforma de Jnana Karma Anavritam, né? E Anukulyam Krishnanu, né? Seguir estritamente os passos, né, dos habitantes de Vrindavana, né? E qual é a meta desses Mayavadis? Alcançar essa fusão, né, com Krishna, porque eles acham que, na verdade, eles são Krishna. Todos são Krishna, né? Todo mundo é Krishna, né? Só não sabe que mas é, né? Somos Krishnas que estamos em Maya. É um Krishna na ilusão. Somos Krishna na ilusão. Então, ao invés de eles conceberem que existe Paramatma e do lado do Paramatma a alma individual, como Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Kshetragya Sapiman Vidi Sarva Kshetreshu Bharata, né? Krishna diz na Bhagavad Gita, saiba, Arjuna, que tem Kshetragya, o conhecedor do corpo, que é a alma individual, conhecedor do campo de atividade, e existe também Sarva Kshetreshu, aquele que conhece todos os corpos, que é Paramatma, né? Então, só esse verso já destrói essa filosofia impersonalista, Tatvamasi. Tatvamasi quer dizer, eu sou aquilo, né? Eu sou isso, né? Eu sou aquele Supremo, né? E também aquela outra que diz, Soham, eu sou. Quer dizer, alguns pensam eu sou esse corpo, né? Como uma pessoa que não é espiritualista pensa eu sou esse corpo. Mas esses Mayavadis pensam que eu sou o Paramatma. É a última armadilha de Maya, né, do falso ego, você pensar que você é o Paramatma. Você é o próprio Paramatma que agora está em Maya, né? E fica meditando, vai voltar a ser Deus outra vez. Mas Deus não tem que meditar para ser Deus, né? Deus, Krishna é sempre Krishna eternamente. Ele não se tornou Krishna, né? Os semideuses, sim, eles ocupam cargos, né? E um se torna Brahma, outro se torna Indra, outros por atividades piedosas, milhares de vidas, né?
alcançam postos, são postos, né? Os semideuses são postos, né? Esse Brahma dessa criação já é a sexta vida que ele está como Brahma, mas antes ele não era Brahma, né? E ele é uma entidade viva muito elevada, muito avançada, muito piedosa, que ocupou esse posto de Brahma. Então, semideuses são postos, exceto o Sr. Shiva, que é uma transformação de Krishna, para entrar em contato com a natureza material e fertilizar a natureza material, né? Porém, os semideuses são postos. Agora, Krishna não é um posto. Krishna sempre foi Krishna. Não é que vamos meditar, fazer assim, austeridades para poder ser Krishna. Isso jamais acontecerá, né? Mas eles pensam assim, né? Soham. Essa alma suprema, Soham, sou eu. Soham, né? Eu sou essa alma suprema, né? Nós somos almas, com certeza, Aham Brahmasmi. Mas não é suficiente esse conhecimento que eu sou uma alma. Temos que saber que somos almas e temos um eterno relacionamento amoroso com a alma suprema, isso chamado Bhagavata Dharma. Está ainda acima de Sanatana Dharma. Porque Sanatana Dharma pode ser um impersonalista. Sanatana Dharma pode ser um seguidor, adorador de Shiva. Sanatana Dharma pode ser um adorador de Shakti, um Shakta, um Shaivita, né? Que adora Durga, adora Shiva, né? Ou também um Vaishnava. Mas aquele que adora a Suprema Personalidade de Deus, ele está seguindo Bhagavata Dharma, tá? Muito superior a Sanatana Dharma, né? Sanatana Dharma é uma religião assim comum, né? Que os hindus seguem, né? A palavra hindu não está nos Vedas, né? A palavra hindu foi criada pelos muçulmanos, para aqueles que viviam na Índia. Eles viviam do lado do rio Sindhu, e os seguidores do Sanatana Dharma viviam do outro lado do rio Sindhu. Então eles chamavam os hindus, que eles não conseguiam falar o S. Então os hindus, quer dizer, estão do outro lado do rio Sindhu, né? Então essa palavra hindu foi adaptada pelos ingleses, hindus, chamam dos hindus, né? Os ingleses, quando colonizaram a Índia, começaram a chamar os seguidores do Dharma de os hindus, né? E nós chamamos de hindus, né? Mas não está nos Vedas. Nos Vedas é o Sanatana Dharma, aqueles que seguem a religião eterna, né? E podem ser devotos de Shiva, de Durga, ou até mesmo impersonalistas, que seguem vários princípios, né? Seguem os 4 princípios, não comem carne, nem peixe, nem ovo, não se intoxicam. Embora que hoje em dia isso aí pode estar também sendo quebrado, né? Hoje em dia, eu fui num templo na Índia e tinha o pujari, estava pescando e fumando, né? Quebrando 2 princípios ao mesmo tempo, né? E aí, até esse passatempo, eu perguntei para ele, o altar tinha, tudo que é divindade estava ali, no mesmo nível, né? Tinha Durga, tinha Shiva, tinha Krishna, tinha Narayana, tinha Shiva, tinha Ganesha, tudo dá no altar, né? Parecia uma loja, né? Uma vitrine de loja, assim. Aí eu perguntei para ele, né? Quem é o Deus Supremo aí desses todos? Só para ver o que ele ia responder. Ele falou, todos são iguais, é todo Deus, né? Durga é Deus, Shiva é Deus, Ganesha é Deus, Krishna é Deus, é tudo igual. Essa é uma grande ofensa, né? Achar que os semideuses estão no mesmo nível de Krishna, né? Uma segunda ofensa, né? E a gente repete essa ofensa, a gente pensa que não existe isso, mas na Índia é o que existe, né? Na Índia é o que existe. Eles adoram aquele panteão de divindades ali, tudo no mesmo nível, né? Ganesha, Krishna, né? Krishna é o Deus do amor, né? Ganesha tira os obstáculos, né? E por aí Shiva é aquele que nos protege, assim. Cada um tem uma ocupação, né? Tem uma finalidade de me dar algum tipo de benefício, né? Então eles adoram os semideuses, seguindo o Karma Kanda, para obter algum benefício frutivo, pessoal, né?
Então é isso, gente. Eu acho que já falei muito, são 9h30. Comecei um pouco tarde também, tive um pequeno atraso. Agradeço pela audiência de todos vocês. Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou queria fazer algum comentário. Primeiro eu vou ler aqui no Facebook, Thaís no Rio de Janeiro, e depois vou ler aqui no Instagram, quem tem algum comentário. Primeiro vamos aqui, Thaís no Rio de Janeiro. Marcos Maria Branquinho. Bom dia para a Vioma. Bom dia, humildes reverências, Jaya Sila Prabhupada. Depois vamos ler aqui. Agora Purnima Kijaya, Haribo, Gouranga, Lila Das. Que honra estar aqui sendo ouvido pelo Lila Das. Benvenuti. Bem-vindo, Lila Das. Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Lila Das, acho que vai dar aula, né, terça-feira. Confirma aí, Lila Das. Se está ainda ouvindo, se você vai dar aula terça-feira no Facebook, Thaís no Rio de Janeiro. Que este dia seja bem-aventurado para todos os Gouravanis. Isso aí, seguidores das instruções. Gouravani quer dizer seguidores das instruções de Gouranga, né? Gouravani. Né? Gouravani Pracharine. Né? Vamos ver aqui mais comentários aqui. Arthur Ferreira, Hare Krishna, todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya, todas as glórias da Prabhupada. Marcelo Magalhães, o nosso Parikshit Das, né, o nosso perguntador oficial, né, aqui das nossas lives, pergunta: já que Mahaprabhu veio com o humor de Radharani, não seria melhor ele ter vindo logo no corpo de uma mulher? Essa pergunta é interessante, né? Curiosa, né? No mínimo curiosa, né? Bom, se ele viesse no corpo de uma mulher, talvez não fosse respeitado por todos, né? Inclusive, o Sr. Chaitanya não tinha necessidade de tomar sannyasa. Nos primeiros 24 anos de sua vida, ele foi um grihasta. Aliás, todo o Panchatattva, eles eram grihastas, né? Nityananda era grihasta, Advaita Acharya era grihasta, teve filhos, Nityananda teve filhos, né? Gadadhara eram grihastas, Srivasa era grihasta. E o próprio Chaitanya Mahaprabhu casou 2 vezes, né? Casou com Lakshmi Priya, Lakshmi Priya foi picada por uma cobra, faleceu, ele casou-se com Vishnu Priya. E ele começaram o movimento de Sankirtan como grihastas, né? Primeiro se reuniam na casa de Srivasa, a portas fechadas, né? Algo altamente confidencial, e depois eles passaram a ir para as ruas, cantar e dançar, propagar o movimento de Sankirtan. Porém, de acordo com a cultura da Índia, né, eles respeitavam os sannyasis, não respeitavam nem quem era grihasta, quer dizer, não respeitavam assim como guru, né, não aceitavam grihastas como sendo mestres, né. A maioria, alguns pode ser que aceitassem, mas a maioria não aceitava. E também mulheres, não aceitavam a maioria não aceitavam que mulheres fossem guru, embora houvesse no Gaudiya Vaishnavismo várias mulheres que assumiram o papel de guru, como a esposa do Sr. Nityananda, Janavi Devi, como Gangamata, como é que é? Gangamata, uma devota que Gogamata, como é que é o nome dela mesmo? Uma sannyasini, né? Chamada Gangamata, que até hoje ela é adorada lá em Vrindavana, né? Gangamata Swami, esqueci o nome dela agora, né? E outras devotas também, outras grandes devotas foram aceitas como guru, mas a maioria da sociedade hindu não aceitaria mulheres como guru, né? Então, por isso, o Chaitanya resolveu tomar sannyasi para propagar a consciência de Krishna, né? Inclusive, quando ele foi iniciado, né? Quando o pai dele morreu, até o momento que o pai dele estava vivo,
Chaitanya Mahaprabhu exibiu o passatempo de um grande erudito. Quer dizer, ele era adolescente ainda. Ele era um adolescente e já se tornou um professor universitário. Até eu contei esse passatempo lá em São Paulo, quando eu dei aula lá. Ele ainda como adolescente, ele tornou-se um grande acadêmico em sânscrito, em gramática, né? E ele derrotava todos os grandes filósofos Mayavadi que vinham lá em Navadvipa. Eles tinham medo até dele. Ele, como adolescente, já era um professor universitário, dava aula na Universidade de Navadvipa. E o derrotou até o maior erudito da Índia, chamava Keshava Kashmir, que era chamado Digvijaya. Onde ele ia, na Índia tem aqueles tipo, competição, né? Torneio, né? Igual temos aqui as Olimpíadas, tinha torneio filosófico, né? Assim, faziam torneios filosóficos, ou como tem aqui no Nordeste, repentistas, né? Que fazem também torneio, né? De assim, fazem música na hora, assim, né? Improvisam, né? Versos, né? E fazem disputas assim, né? Então na Índia, não sei se tem ainda, mas na época isso é muito famoso. E esse Digvijaya, ele era tipo medalha de ouro, né? Ele viajava pela Índia e ninguém conseguia derrotá-lo, né? Ele era temido, né? Quando ele chegava no lugar, chegou em Navadvipa, os eruditos todos se esconderam, ninguém queria debater com ele. Mas aí falaram, ó, tem um menino aí que vai conseguir debater com você. Aí falaram, eu não vou perder meu tempo com o menino, né? Pô, tem mais o que fazer, né? Eu derrotei grandes mestres, grandes eruditos, assim, famosos em toda a Índia. Agora quero falar com um adolescente. Não, vai lá, você vai ver que ele não é um adolescente comum, né? Ele era muito belo, inclusive, muito refulgente. Então, quando o Keshava Kashmir viu, assim, as feições físicas de Sr. Chaitanya, ele resolveu, então, aceitar o desafio, né? Ele percebeu que aquele menino não era um menino comum, né? E aí, na hora lá de começar assim, o Sr. Chaitanya falou, olha, eu não tenho muita qualificação, mas eu queria que você, por favor, já que você é um grande erudito, um grande filósofo, eu queria que você fizesse 100 versos sobre o rio Ganges. Não, ele não falou nem 100 versos, que você compusesse uma poesia sobre o rio Ganges. E esse Digvijaya, Keshava Kashmir, na hora, assim, de improviso, compôs 100 versos sobre o rio Ganges, de improviso. Papapá, parará, papapá, parará, papapá, tudo em sânscrito. Tudo em sânscrito. Ele compôs, na hora, sem pensar, 100 versos em sânscrito. E ali, o Sr. Chaitanya, olha, são muito bonitos os seus versos, só que no verso 5 tem esse erro, aí tem o verso 12, e foi assim enumerando os versos, até o 100º verso, foi enumerando um por um, e os defeitos que tinha o verso, né? E assim acabou, né, com esse, assim, com orgulho, né, desse erudito, e ele ficou tão assim arrasado, né, entrou em profundo depressão, e ele era adorador da deusa Saraswati, né, a deusa Saraswati que dava para ele toda essa sabedoria, esse conhecimento. Assim, aí ele foi à noite perguntar para Saraswati como é que eu fui derrotado por um adolescente. Eu sou temido em toda a Índia, sou reconhecido como o maior erudito, e eu fui derrotado por um adolescente, como é isso? E Saraswati então apareceu no sonho dele e falou, você não foi derrotado por qualquer pessoa, você foi derrotado diretamente pela suprema personalidade de Deus. Esse menino não é nenhum outro senão o próprio Krishna, que veio nessa era de Kali Yuga. Aí ele teve esse sonho, no dia seguinte ele foi com todos, ele tinha uma comitiva, né? Como um grande atleta tem uma comitiva, ele tinha uma comitiva assim, mas assim, sei lá, uns 100 seguidores. Foi ele, todos os 100 seguidores, se prostrar diante de Chaitanya Mahaprabhu, né? E assim, glorificar o Sr. Chaitanya, pedir perdão, né? Pelas suas ofensas e por ter, assim, menosprezado ele, né? E tudo, né? E tornou-se também um devoto do Sr. Chaitanya, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu era assim, erudito dessa forma.
em gramática, né, sânscrita, só que todos os ensinamentos gramaticais dele eram relacionados com Krishna. Levava a pessoa aos passatempos e aos Krishna Katha, né? Mas depois que ele foi, o pai dele morreu e ele foi para foi para Gaya, né? Não sei se foi Gaya. Ele foi iniciado por Ishvara Puri, né? Ishvara Puri era um discípulo de Madhavendra Puri, que é esse que eu falei, que introduziu a adoração a Radha Krishna, que por sua vez era neto espiritual de Madhvacharya, né? Por isso que nós somos Madhva Gaudiya, por isso que somos da linha de Madhvacharya, embora não adoramos Sitaram também, mas concentramos a nossa devoção a Radha Krishna, né? Depois que ele foi iniciado então por Ishvara Puri, ele voltou para Navadvipa, fechou o colégio, fechou a escola, ó, acabou, não vai ter mais estudo de gramática agora. Mas por quê? Porque o meu mestre espiritual disse que eu sou um tolo, tinha que parar com essa história de ficar estudando gramática, ensinando gramática, e a partir de agora eu tenho só que cantar os santos nomes de Krishna em toda parte, né? E adotou então essa missão. Foi aí que começou mesmo a missão do Sr. Chaitanya. Ele se transformou completamente e só escreveu 8 versos, que é o Shikshastra, na areia da praia, né? Embora depois foi copiado, né? O Shikshastra foi escrito na areia da praia, depois foi copiado numa folha, né? No papiro, né? Então falou, acabou, não tem mais estudos de Vedanta agora. Então ele quis dar o exemplo, né? Que a meta não é estudar o Vedanta, que a meta é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para essa era de caos e hipocrisia, o mestre espiritual dele falou Harinama, 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 Eva Kevalo, Kalô Nasteva, Gatiranata. Nessa era de caos e hipocrisia, não existe outra maneira, não existe outra maneira. Cante os santos nomes, cante os santos nomes, cante os santos nomes. Né? Então ele começou a se reunir com o Srivastava Thakura, na casa de Srivastava Thakura, com os outros associados do Panchatattva, até que resolveu depois sair às ruas. Aí ele causou vários impactos. Primeiro impacto político. Ele foi o primeiro a organizar um movimento de desobediência civil, quando os Smarta Brahmanas, que eram aqueles brahmanas de casta, semelhantemente aos sannyasis, acharam que eles eram todos sentimentalistas e que esse kirtana nas ruas estava incomodando eles, e foram reclamar com Kazi, que era um muçulmano, que era, na época a Índia era colonizada por muçulmano, e o Kazi mandou parar o kirtana. Eles foram lá, quebraram a mirdanga. Só que no dia seguinte, Mahaprabhu organizou um grande movimento, assim, foram todos para a casa do Kazi, milhares de pessoas, e cercaram a casa do Kazi. O Kazi se escondeu debaixo da cama, com medo, né, porque eram milhares de pessoas que foram ali protestar contra, assim, a ordem, né, de parar o Sankirtana. E aí Chaitanya Mahaprabhu, que era compadre, né, o Kazi era compadre de Chaitanya Mahaprabhu, porque moravam na mesma vila, né? Então Chaitanya já conhecia esse Kazi desde a infância. Então ele foi lá, entrou na casa e pregou para o Kazi, e o Kazi, por acaso, tinha tido um sonho em que Nishinradeva pessoalmente apareceu e falou para ele que se ele proibisse o Harinama Sankirtana, que seria o fim dele. E aqui arranhou o peito dele, né, com as suas unhas. E aí o Kazi levantou assim a camisa e mostrou os arranhões que Nishinradeva tinha feito, né, nele durante a noite, né? E aí então o Kazi promulgou uma cláusula pétrea que seria válida para as próximas gerações, que ninguém mais poderia proibir o Harinama Sankirtana, Haribo! E aí então, a partir desse momento, nunca mais houve proibição do Harinama Sankirtana, né? E depois disso ele viu que teria que tomar sannyasa, porque se não fosse sannyasa ele não teria assim o respeito necessário para divulgar assim a consciência de Krishna, né? Então é por isso que ele, respondendo a pergunta do Marcelo, né, veio dessa forma combinada de Radha e Krishna, né? Porque se fosse só como mulher, ele não teria essa liberdade de viajar pela Índia,
né, de pregar em cada cidade, vila, e assim, as mulheres não tinham, né? Pelo contrário, as mulheres, assim, elas só associavam com os familiares e depois com o marido, né? Ela não tinha essa liberdade de sair viajando e pregando, né? Como um sannyasi, né? Então ele não poderia executar o segundo, porque havia os dois, como eu falei antes, dois propósitos da vinda do Senhor Chaitanya. Uma para propagar o Yuga Dharma, o Dharma da era, como Krishna quando vem sempre tem essa propósito de proteger os devotos, né? Destruir os não devotos e estabelecer o Dharma. Então, como mulher, ele não teria essa liberdade de sair viajando pela Índia, né? E pregando, né? E então ele adorava Krishna, ele era o próprio Krishna que adorava a si mesmo. Mas já teve encarnação de Krishna como mulher, como Mohini Murti, né? Mas foi mundo celestial, outra circunstância, né? Então, eu creio que ele tenha respondido, né? E evidência chástrica está no próprio Bhagavata, aquele famoso verso, né? Uma das evidências, né? Krishna Varantu Shakrishnam, Sangopangasta Parshadam, Jagayi Sankirtana Prayi, Jajanti Sumedasa. Que na era de. Está no 11º canto do Bhagavata, que na era de Kali Yuga, aquelas pessoas dotadas com suficiente inteligência adorarão o Senhor, que não virá na sua forma negra, como Krishna, mas na forma dourada, e que ele não irá matar os demônios, mas as suas armas serão seus associados, Sangopangasta Parshadam. E essas pessoas vão adorar o Senhor Chaitanya, Jagayi Sankirtana Prayi, através do canto congregacional do Sankirtana, né? E o Bhagavatam, mesmo no último verso do Bhagavatam, canto 12, né? Capítulo 13, que é o último verso do Bhagavatam, né? Canto 12, capítulo 13, também fala sobre o Sankirtana. Quer dizer, o último verso do Bhagavatam, vou botar aqui, chama Bhagavatam, ele conclui no 12º canto, após 18 mil versos, né? Após 18 mil versos, o 12º canto, que a deterioração, o título do capítulo 13 é a era da deterioração. Está falando sobre a era de Kali. E aí o último verso, capítulo 13, que é o capítulo é o capítulo 12. E o último verso é o verso 13. Desculpe, errado. Canto 12, verso 13. Oh, meu Deus. Canto 12, capítulo 13. E o verso, é o último verso, que é o verso 23. Então, canto 12, capítulo 13, verso 23. O último verso do Bhagavatam. A conclusão do Bhagavatam. Diz assim. O verso fala o seguinte. Nama Sankirtanan Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukas Samanas Tanamami Harim Param. Então, isso foi escrito há 5.000 anos, hein? Já prevendo o movimento sangue. Então ele fala assim: ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo, Hari, o canto congregacional de cujos santos nomes destrói todas as reações pecaminosas. E oferecer reverências a ele alivia de todos os sofrimentos materiais. Quer dizer, o último verso do Bhagavatam está falando sobre o Sankirtana, né? E esse verso que eu citei antes, né, o Krishnavarna Tushar Krishna Sangopangasta Parshadam Jagayi Sankirtana Prayi, eu citei anteriormente, o verso seguinte diz assim: Kalerdosha Nider Rajan Hastidie Mahaguna Kirtanaiva Krishna Syamukta Sangha Parambraje. Que Kali Yuga é um oceano de doshas. O que é dosha? Desequilíbrios, né? Assim como tem o Pitta dosha, Kapha dosha, né? Vata dosha, né? Que são os biotipos, né? São desequilíbrios, excesso de fogo, excesso de água, excesso de ar. Então, o Kali Yuga, Kaler dosha nide. Kali Yuga é um oceano de doshas, de desequilíbrios. Porém, Rasi Ekomahaguna tem uma boa qualidade na Kali Yuga.
Qual é essa única Eka Mahaguna? Qual é essa Eka Mahaguna? A grande qualidade, Mahaguna, Kirtana Eva Krishnasya. Simplesmente por executar Kirtana, Mukta Sangha Paramvrajya. A pessoa pode alcançar a liberação e o destino supremo, Paramvrajya. Né? Então nós temos essa bênção, né, de estar em contato com esse processo, a consciência de Krishna. Né? Eu acho que tem mais pergunta aqui. Aqui eu acho que não tem mais pergunta, mas aqui no Instagram tem. No Instagram tem mais pergunta. Né? Vamos ver aqui. Tem comentários aqui no Instagram, vamos ver aqui. Aqui. Ver Sundarang Yoga Ayurveda. Parabéns, Sundarang. Fui fazer um programa na casa da Sundarang, Lapidar Glória. Inclusive, muita coisa que eu falei lá, eu repeti aqui. Peregrino do Sol. Eu vi aqui que tinha uns comentários aqui. Vamos ver. Tem bastante gente que entra no Instagram, né? Poucos fazem comentário. Joyce está aqui. Eu conheço a Joyce. Ver quem mais está aqui. Camila. Lalita. A Lalita entrou também. Temos aqui Jesus Nataraj. Eu trabalho em um açougue. Tem algum problema? Não como carne. É uma ofensa para Krishna mexer com carnes? Olha, para um devoto, com certeza, né? O devoto deve arrumar um outro tipo de trabalho, né? Com certeza não é aconselhado um devoto mexer com carne, né? Porque para nós é uma ofensa matar um animal para comer, né? Então, se você está trabalhando ali, está recebendo o karma das pessoas que mataram o animal, né? Não é só matar que é ofensa. É quem mata, quem transporta, quem esquarteja, quem vende e quem come. Quem cozinha e quem come. Todos estão compartilhando o mesmo karma, porque, por exemplo, digamos que existe um assassino que mata uma pessoa. Aí vai outro transporta o cadáver, que ele concordou com aquela matança. Aí vai outro, mesmo que ele tenha sendo pago para isso, né? Ele não aceita isso, esse trabalho que o assassino matou e mandou ele transportar. Aí depois, essa pessoa que transportou vendeu para outro essa carne, aquele cadáver. Aí outra pessoa foi sendo paga para esquartejar aquele cadáver. Aí depois outra pessoa está sendo paga para vender aqueles pedaços da carne daquele cadáver. Outra pessoa compra aqueles pedaços e cozinha, e outra come. Então quem que vai receber a reação? Só quem comeu? Não, é toda a cadeia. Desde o Margareth, que matou lá no matadouro, até a pessoa que comeu, toda essa cadeia vai receber a reação por ter matado aquele animal, né, de forma injusta, sem necessidade, né, porque não há necessidade de carne. Eu sou vegetariano há mais de 50 anos e estou aqui vivo e com saúde. Meus filhos também nunca comeram carne. A minha filha tem 45, meu filho tem 43. Nunca comeram carne, meus netos também não. Estão vivos, então para que comer carne? Sem necessidade, né? Se você apoia isso, ou trabalhando para ganhar dinheiro ali, ou, sei lá, mantendo matadouros, ou algo assim, você vai sofrer o karma. Horário de jejum, Gora Purnima, até o entardecer, até quando o sol se põe. Ok. Acho que não tem mais nenhum comentário, só tinha esse da carne. Eu sinto muito, meu amigo que trabalha no açougue, mas eu aconselho você a arrumar outro trabalho. E aqui tem é o Laércio Klessman. Devido à sua grandeza, Krishna não tem inimigos. Afinal, quem pode
realizar com aquele quem pode rivalizar com aquele cujos inúmeros universos materiais surgem dos poros do seu corpo de lótus. Sim, só que aqueles que são inimigos dele não sabem disso, né? Eles ficam em ignorância, então são colocados por Krishna em ignorância para que os passatempos ocorram, né? Mas como Jaya e Vijaya eram devotos, estavam lá no Vaikunta, foram amaldiçoados e foram colocados, né, por Krishna em ilusão para poder virarem demônios e lutarem com Krishna, né? Krishna satisfazer seu desejo de lutar, né? Então, com certeza ninguém pode rivalizar com Krishna. Que dirá esses sannyasis mayavadi, né, que achavam que Chaitanya Mahaprabhu era um sentimentalista porque não estudava o Vedanta. Mas ainda assim, ele disse que você já é o próprio Narayana, porque ele viu o aspecto físico do Sr. Chaitanya e o brilho que emanava dele. Você já virou Narayana, a gente está ainda tentando virar, mas você já virou Narayana. Falou para ele, né? Porque você está dançando e cantando e não está estudando, né? Essa era a concepção deles, né? Nossa, muita gente entrou aqui no Instagram, né? Começando com Clemilton. Muita gente entrou no Instagram aqui. Não dá para falar com todo mundo. Deixa eu só ver se tem mais comentários. Acho que não tem mais nenhum comentário, não. Só esses dois. Vamos lá ver aqui. Não tem mais comentário, não. Deixa eu ver. Parece que não, né? Muita gente mesmo. Ok, gente. Muito obrigado, então, por tudo. Por estarem presentes aqui. A nossa live. Nossa modesta live. Gora Purnima Ki Jai. Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Tem aqui um comentário do Laércio Klessman. Nossa, muita gente entrou. Rapaz. Muita gente mesmo. Não dá para acenar para todo mundo aqui, pelo jeito. Muito bem. Então, pessoal, muito obrigado. Jai, Gora Purnima aqui, Chaitanya Mahaprabhu aqui, Haribo, todas as glórias, os devotos reunidos, todas as glórias, Guru e Goranga, Haribo.